Paz do Senhor, meus irmãos, vamos refletir mais uma vez na palavra do Senhor e eu quero trazer uma palavra hoje sobre oração para nossos corações. Orar é algo extremamente difícil, né? Ter a prática de oração, né? Se manter vigoroso na prática de oração é extremamente difícil. É mais fácil ler, é mais fácil praticar qualquer outra coisa do que orar. Orar é um relacionamento da alma para com Deus, é um envolvimento das emoções, das palavras, do coração, da vida diretamente para com Deus. E é complicado essa luta, porque essa vida de oração, porque é uma luta contra a carne e o espírito, né? E precisamos alimentar o espírito, e alimentamos o espírito com a palavra de Deus e orando, né? E esse é o grande desafio, né? E geralmente somos tentados quando oramos, principalmente quando estamos em público e precisamos ter esse cuidado, que muitas vezes as pessoas querem fazer uma oração bonita, colocar a palavra bonita para chamar a atenção ou levar as pessoas às emoções. Oração não é isso, né? Porque a oração é a ligação do íntimo do ser do homem. Lógico que fazemos orações em público, que devemos fazer orações em público, mas aquela oração que fazemos só, em comunhão com Deus, é aquela oração que de fato derramamos a alma. É aquela oração que de fato abrimos o nosso ser, expressão, nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, né? Essa é a oração. A oração ela precisa ser de total confiança em Deus, sabendo que Deus nos conhece e sabe todas as coisas. E os salmos, principalmente os salmistas, né, Davi, ele expressava isso muito bem em oração, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus. E aprendemos isso através do relacionamento com Davi, quando lemos os salmos, isso é bem interessante. No Salmo 4, no versículo 8, Davi diz uma coisa bem interessante: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz repousar em segurança. Veja que Davi está dizendo aqui que era um momento de tranquilidade, um momento de paz. Ele deitava e já pegava no sono. Ele expressa isso na sua oração. O que ele está dizendo que é o estado da sua alma, de tranquilidade, de paz. E ele logo deitava e pegava no sono. Mas já em outra circunstância, em outro dia, no Salmo 6, Davi já expressa um momento de angústia, de tristeza. A gente vê isso no Salmo 6. E eu quero ler aqui o versículo 3 até o versículo 6, que diz assim, ó: também a minha alma está profundamente perturbada, mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por Tua graça, pois na morte não há recordação de Ti, no sepulcro quem tirará louvor? Estou cansado de tanto gemer todas as noites, faço nadar o meu leito, das minhas lágrimas alargo. Veja aí, o que Davi está colocando aqui nesse salmo é que é outro dia, outra circunstância. Então o que Davi fazia? Davi orava segundo a sua alma. Davi orava segundo aquilo que ele estava sentindo. No momento de necessidade, ele clamava ao Senhor, pedia ao Senhor. No momento de alegria, ele era muito grato a Deus. No momento de tristeza, ele expressava a sua tristeza, sua angústia, sua perturbação. Isso significa, quando olhando para tudo, que a oração ela precisa ser uma oração de alma, ligada à alma, de fato aquilo que somos, de fato aquilo que sentimos. É isso que deve ser a oração. E quando nós vemos o Salmo 1, né, eu usei só aquele versículo como exemplo, mas quando vemos o Salmo 139, que é justamente o Salmo que vemos trazendo essa reflexão nessa sequência, ele coloca justamente isso no Salmo 139, no versículo 23, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja que coisa tremenda aqui, porque todo o contexto desse salmo, né, toda a história é o seguinte: é que Davi começa a refletir sobre Deus, começa a pensar sobre Deus, sobre o poder de Deus, e ele vê que Deus conhece todas as coisas, né? Isso no versículo o Salmo 139, versículo 1 até o versículo 6, ele diz: Deus conhece todas as coisas. E ele expressa isso, que Deus conhece os caminhos, que a palavra chega à língua, ele já conhecia, né? Ele cerca por trás, adianta, ele conhece tudo. Também ele diz que Deus está presente em todo lugar, não tem como fugir dele, da sua presença. Se sobe mais alto, o céu lá está, se desce mais profundo abismo, Deus está lá. E também ele expressa a partir do versículo 18 até o versículo, versículo
13 até o versículo 18, ele expressa que também Deus, ele nos conhece desde a eternidade, desde o princípio. E ele diz que Deus nos formou no ventre da mãe, e ele diz mais, que todo o nosso futuro já é determinado por Deus. Então, quando Davi medita sobre tudo isso, reflete sobre tudo isso, Davi começa a orar. E a partir do versículo 19, ele ora expressando que ele odeia os perversos, que ele odeia e abomina, e ele odeia, ele de fato o aborrece. No versículo 21 ele diz isso: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, né? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Né? Veja que Davi, depois disso tudo, ele expressa isso aí, é um negócio chocante o que Davi diz aqui. Né? Mas por que Davi ora assim? Porque Davi conhece a Deus. Davi sabe que Deus conhece todas as coisas. E Deus conhecia os sentimentos dele. E Deus conhecia a vida dele. E Deus sabe todas as coisas. Mas também depois que ele diz tudo isso, sabendo que Deus conhece ele, conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, Davi diz assim: sonda-me, Senhor. Sonda-me. Né? Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, Davi, diante disso tudo, é como se Davi disse: olha para mim, Senhor, vê os meus falhas, vê os meus pecados, vê se há algum desvio em mim, vê o que está em mim e me guia-me pelo caminho eterno. Porque eu sei que o Senhor já sabe todas as coisas. Eu sei que o Senhor já determinou todas as coisas. Me coloca no centro da tua vontade. Essa é a oração de Davi, porque Davi conhecia Deus. E para orarmos, fazermos nossas orações de acordo com, de fato, que agrada a Deus, primeiro temos que conhecer a Deus, tem que conhecer a sua palavra, para que de fato oramos segundo a vontade de Deus e não negando nosso próprio sentimento. Né? E deixa eu fazer algumas observações aqui, algumas aplicações dentro dessa reflexão, que eu acredito que vai trazer edificação para a nossa vida. A primeira coisa, que a oração ela precisa ser de alma. A oração ela precisa ser sincera. Né? E o que é que aprendemos com isso? Que quando oramos, se eu estou alegre, eu devo expressar alegria no meu coração, nas minhas palavras. Por quê? Porque Deus sabe que é verdade, Deus sabe que eu estou alegre. Mas se eu estiver triste, Deus sabe que eu estou triste. Não adianta eu dizer: Senhor, como eu estou feliz, Senhor. Como o Senhor é bom, como eu estou feliz. Com o coração triste, eu devo dizer: Senhor, eu estou triste, estou angustiado. Não adianta também você orar por alguém que você odeia, que você não gosta dele, que você não suporta. Você: Senhor, abençoa, Senhor, como eu amo fulano. Deus sabe que você está mentindo na oração. Você precisa dizer assim para Deus: Senhor, eu odeio, o Senhor sabe que eu odeio. O Senhor sabe que eu não suporto olhar para Ele. O Senhor sabe que no lugar que eu chego, quando Ele está, eu não suporto. Mas o Senhor sabe que é pecado. Senhor, olha para o meu coração, sonda o meu coração, perdoa meus pecados e me ajuda a amar. Me ajuda a perdoar, me ajuda a fazer a tua vontade, porque eu sei que o Senhor me conhece e eu sei que eu estou em pecado. E quando você ora com sinceridade de coração e Deus te conhece, e você clama ao Senhor para que Deus mude a tua vida, Deus, Ele olha para você porque Ele sabe que a sua oração não é oração do hipócrita. Deus sabe que você está orando aquilo que você é de fato. Né? Não adianta chegarmos na igreja, levantar as mãos, fazer aquela oração bonita para que os irmãos se alegrem, para que os irmãos dêem glória a Deus. Lá no nosso coração a gente é cheio de amargura, cheio de raiva, muitas vezes indignado com alguma coisa, e a gente diz assim: mas eu preciso fazer uma entonação na minha voz para mostrar que eu sou espiritual. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso não agrada a Deus. Né? Precisamos orar de fato com sinceridade de alma, porque Deus sonda os nossos corações. Segundo, a oração, as nossas confissões, nossas orações, ela deve ser uma confissão, né? Ela deve ser a confissão da intenção dos nossos corações, dos nossos pecados. Se você odeia, você deve expressar na sua oração assim: eu estou cheio de ódio. Se você está cheio de confiança, você deve expressar confiança. Se você está cheio de alegria, você deve expressar alegria. Se você não tem mais força, você deve expressar assim: eu estou caído, estou sem força, me ajuda, e clama, me ergue do pó. Essa é a oração que agrada a Deus, porque a oração, Deus nos conhece, Deus nos sonda, Deus sabe quem somos. E quando começamos a expressar aquilo que não condiz com nossos corações, que não condiz com nossas fraquezas, que não condiz conosco mesmo, Deus sabe que somos falsos. Deus sabe que estamos falando uma coisa e estamos vivendo outra, estamos sentindo outra. E Deus quer que expressamos, porque o homem é unidade, ele precisa expressar de fato aquilo que ele é. É pecado? Confesse. Confie no Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Por último, lembre-se de uma coisa: a oração não pode mudar Deus. Ele não pode mudar Deus. As suas boas intenções, as suas palavras não podem mudar. Deus não muda. Deus é imutável. Então, quando você ora, olhe para Deus e tenha uma atitude de submissão. Porque Deus, na maioria das nossas orações, Deus pode dizer, ou Deus diz não. E sabe por que Deus diz não? Porque Deus nos conhece. Deus sabe o dia da manhã. Deus sabe o futuro. Tudo está determinado por Deus. Então, quando oramos a Deus, Deus quer que sejamos moldados por Ele. Deus quer que a nossa mente, o nosso ser, a nossa alma se submeta à palavra de Deus. E para isso acontecer, devemos orar, manter uma vida de oração. Precisamos ser quebrantados por Deus. Você vê o apóstolo Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios. Paulo disse: remove, Senhor, de mim esse espinho na carne. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. E Paulo se alegra no Senhor com aquele espinho na carne, com aquela angústia. Então não importa o que esteja acontecendo conosco, devemos orar ao Senhor, submeter à vontade de Deus, mas de fato só vamos conseguir ter essa vida de oração, essa vida submetida a Deus e manter a oração se de fato conhecermos a Deus, assim como o Salmo coloca. O Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece, mas Ele diz que Ele conhece todo o nosso pensamento, todas as nossas atitudes. Antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus já o conhece. Mas não é somente isso, não importa o lugar para onde eu vá, Deus também sabe para onde eu vou, sabe tudo aquilo que eu fiz durante o dia, Deus sabe tudo que está na minha vida, Ele sabe todos os meus sentimentos, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu não gosto, as pessoas que eu não consigo suportar, as pessoas que eu tenho dificuldade de conviver, as pessoas que me tiram do sério, que me deixam impaciente, Deus sabe. Então eu devo orar a Deus, porque quando eu oro a Deus dessa maneira, com o coração sincero, o próprio Deus vai me curando, vai me restaurando, vai me dando mais paciência, vai me dando mais sabedoria, vai mudando a minha vida, né? E isso é a oração que submete a Deus, a oração que depende de Deus. Quando oramos é uma expressão de dependência de Deus. É quando eu digo: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, mas o Senhor é Deus e o Senhor cuida da minha vida. Me ajuda para que eu possa glorificar o Teu nome, para que eu possa exaltar o Teu nome e para que de fato eu seja moldado por Ti, porque eu sei que tudo podes, tudo conhece, e o Senhor criou a minha vida, determinou todas as coisas, e eu preciso que as minhas orações ela possa submeter à tua vontade, e não somente a maneira de falar a minha oração, mas toda a minha vida, todo o meu ser possa se render aos teus pés. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, e que possamos aprender a orar de tal maneira que através das nossas orações venhamos submeter à vontade de Deus, e que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude.